The Flash é um filme bom, e eu acredito que a gente não pode tirar esse mérito dele. Porém, ainda assim, esse filme tem bastante coisa que me desagrada e com certeza desagrada várias outras pessoas também. Como, por exemplo, acredito que a coisa que eu menos gosto nesse filme é o tom cômico dele. Então, antes dele ser um filme de super-herói, antes dele ser um filme de ação, antes dele ser um filme dramático, ele é um filme de comédia. Isso significa que a cada 5 minutos ou menos nós vemos uma piadinha em tela. E é piadinha com qualquer coisa que esteja acontecendo. Isso é algo que incomoda muita gente nos filmes da Marvel, e a gente tem essa mesma coisa aqui nesse filme da DC. E assim, acredito que a coisa que eu mais gostei nesse filme foram os momentos dramáticos. Então, quando se trata de drama, esse filme é muito bom, ele entrega momentos muito bons e a direção funciona muito bem, juntando ali com a atuação dos personagens. Mas, acima de tudo, esse é um filme de comédia, e eu acredito que isso é algo muito negativo nesse filme. O roteiro é bem bacana, ele pode ter ali alguns furos ou algumas coisas que não fazem sentido porque a gente tá falando sobre viagem no tempo, e sempre que se fala sobre viagem no tempo, algumas coisas podem ser discutidas, algumas coisas podem não fazer sentido, mas eu acredito que esse filme conseguiu nos dar uma boa explicação sobre como isso funciona e não deixou muito a desejar, não foi algo que incomodou. Quanto às cenas de ação, eu tenho alguns pontos que eu quero levantar aqui, e isso inclui muito falar sobre o CGI. Será que o CGI desse filme tá realmente muito ruim quanto dizem, ou será que é um CGI bacana que dá pra assistir? Então nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos de The Flash. E aí clã, tranquilo? Eu sou o Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica barra análise sobre o filme The Flash. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá, essa vai ser uma crítica um pouco mais rápida aqui, eu vou falar mais o essencial para não ocupar muito tempo de vídeo, até porque eu tô um pouco atrasado, eu acho que todo mundo já falou sobre esse filme, então não tem por que eu ficar me enrolando muito aqui. Então esse vídeo vai conter spoilers, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que todo mundo sabe é que nesse filme tem dois Flash, você vê ali a versão do presente interagindo com a versão do passado, e essa interação entre os dois Flash é algo que funciona bem na minha opinião. Mas uma coisa que não funciona, pelo menos pra mim, definitivamente é a personalidade do Flash do passado. A gente vê ali que há uma diferença de 10 anos de idade entre os dois personagens, e o personagem mais velho é mais maduro, é um pouco mais responsável, ele entende um pouco mais das coisas. Já o personagem do passado é um completo idiota, ele é um completo bobão, e ele é o principal meio do filme de fazer piadinhas o tempo todo. Então, como eu disse, esse filme tem muita piadoca e a maioria dessas piadas são por conta desse personagem mais novo. E cara, isso é algo que eu acredito que estraga muito o tom do filme, porque é muito bacana a gente acompanhar o Flash mais velho, o Flash um pouco mais experiente e um pouco mais maduro, mas sempre que a gente vê o Flash do passado fazendo piadinha e brincando com tudo que tá acontecendo ao redor dele, é algo que tira muito a gente do filme. Outro problema desse Flash do passado também é que a gente sabe que ele recebe os poderes do Flash ao mesmo tempo em que o outro Flash mais experiente perde esses poderes. Então a gente tem ali, a gente passa a acompanhar um Flash nerfado, porque a gente tem ali o personagem que era experiente perdendo os poderes, e o que nunca teve esses poderes na vida ganhou esses poderes de uma hora para outra. Então a gente vê ele ali sem saber muito bem como utilizar os poderes dele, e isso é algo muito ruim na minha opinião, porque esse é um filme do Flash e a gente acompanha o personagem sem saber usar os seus poderes. Mas esse não é um filme de origem do personagem. Não é a primeira vez que esse personagem aparece nesse universo. Ele já apareceu outras vezes. E aí agora no filme solo dele, a gente vê ele não sabendo como controlar as suas habilidades. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele é bastante interessante. Durante diversos momentos, enquanto eu estava assistindo, eu fiquei preso no filme, eu ficava muito intrigado com o que estava acontecendo, e aí eu percebia, pô, caraca, eu tô realmente preso assistindo isso aqui. E isso é algo muito bom, é algo muito positivo, tirando pelos momentos de piadoca em que o personagem mais novo estraga. Falando um pouco então sobre a trama do filme, a gente sabe que envolve diversas viagens no tempo, onde o Flash quer salvar a mãe dele, né, baseando-se no arco do Flashpoint, se eu não me engano é esse o nome, ponto de ignição, que é o quadrinho mais famoso do Flash. E cara, assim, esse filme tem uma boa quantidade de momentos dramáticos, e como eu disse, esses momentos de drama funcionam muito bem.
É realmente muito bom cada vez que você ter ali um momento dramático, seja do Flash ou de qualquer outro personagem. Funciona muito bem. Então, quando o protagonista se reencontra com os seus pais, principalmente com a sua mãe, é um momento muito bacana, muito emocionante. Quando ele também relembra como a mãe dele morreu, também é um momento bem bacana do filme, é um momento muito bom. Então, ok, a mãe dele morreu e ele quer voltar no tempo para poder salvar a mãe dele. Isso é algo muito bom, é uma motivação muito plausível do personagem querer voltar no tempo, mesmo com várias coisas, vários sinais dizendo para ele não fazer isso, porque isso pode resultar em uma tremenda cagada na linha do tempo. Dito e feito, o personagem faz isso, várias coisas estranhas começam a acontecer a partir desse ponto e ele tenta desfazer aquilo que ele fez. Mas, assim, com relação ao roteiro, eu gosto bastante dele. Eu acredito que do começo até o fim ele funciona muito bem, com exceção de apenas uma coisa, que é o vilão desse filme. E o vilão, pra quem assistiu, sabe que não é o Zod. O Zod tá ali no filme de forma meio largada, mas ele funciona bem, ele cumpre bem o papel dele ali, que é ter algumas cenas de ação. Mas o verdadeiro vilão desse filme é o próprio Flash. Só que assim, aquele Flash que é o vilão é a versão dele do passado. Mas essa versão do passado só existe porque o Flash criou aquela versão do passado dele, fazendo ele ganhar os poderes. Mas antes do Flash criar aquele outro Flash, o vilão do filme acaba interferindo ali no mundo, na vida do Flash, para que o Flash crie esse antigo Flash. Então, olha, é uma bagunça que acontece aqui. E quando o Flash do passado morre, esse vilão morre também. Mas o personagem principal acaba ficando vivo. Então, cara, é algo que realmente bugou a minha mente. Eu acredito que seja uma falha no roteiro mesmo, algo que não faz sentido. Porque, como eu disse, um personagem que não existia fez com que o protagonista criasse ele. E como que isso funciona se ele não existia? Talvez você tenha pensado em alguma explicação melhor para isso, talvez apenas eu não tenha entendido o que aconteceu, mas sinceramente para mim isso ficou muito bagunçado, isso é algo que não faz sentido, mas como eu disse, quando se trata de viagem no tempo, muitas coisas podem ficar extremamente confusas. E sinceramente, aquela versão corrompida do Flash, eu acredito que não precisava existir. Não precisava ter aquele personagem que ali no começo do segundo ato, dá um soco no Flash fazendo ele ir para algum lugar aleatório do tempo, não precisava disso. Só o que precisava para mim era ele ter voltado no tempo, salvado a mãe dele, ter toda aquela interação com ele mais jovem, e aí depois, no final do filme, essa versão mais jovem dele vai se corrompendo aos poucos. Mas não precisava já ter estabelecido antes uma versão corrompida dele, entende? A gente poderia ser muito melhor se a gente acompanhasse esse Flash mais novo se corrompendo até virar um vilão, do que a gente vê ele no começo e daí vê que ele no começo que interferiu para que o Flash criasse ele, fica uma confusão desgraçada. Agora, com relação ao CGI, cara, tá realmente muito ruim. Eu não sou muito de ficar reclamando de CGI e tudo mais, mas em um filme de super-herói que utiliza CGI em todo momento, você tem que fazer um trabalho muito bem feito nisso para que as pessoas não reclamem. Mas assim, o uniforme do Flash, se eu não me engano, é feito em CGI. Mas assim, eu não vejo o menor sentido em fazer um uniforme em CGI. Pra que fazer um uniforme de computação gráfica, cara? Fica muito feio. Primeiro que esse uniforme é muito brilhante e ele parece que não tem textura, causa muita estranheza enquanto a gente está assistindo. Se você não se incomodou com isso, beleza, você vai conseguir aproveitar esse filme muito bem. Mas uma coisa que não tem como defender é a cena logo no começo dos bebês. Cara, aqueles bebês demoníacos com um CGI horroroso é algo que não dá pra defender. É algo que te tira completamente do filme porque é algo muito mal feito. E sem falar do CGI, mas eu quero falar sobre essa cena dos bebês. Cara, é uma cena que há logo no começo do filme e eu detestei ela. Por quê? Porque é um momento muito tenso, onde o Flash tá tendo que salvar bebês que estão caindo de um prédio. Então imagina o peso disso. E ele vai correndo na direção do bebê, só que ele tá com fome. Então a gente acha que ele vai salvar o bebê, mas não, ele desvia e vai para uma máquina de comida ali e ele acaba comendo a comida ao invés de salvar o bebê. E aí quando ele come, daí sim ele começa a salvar os bebês de forma bem engraçadinha, sabe? Tipo, colocando o bebê dentro de um micro-ondas. E é esse o tom cômico que eu falei, que pra mim estraga muito esse filme. No final das contas, como eu disse, esse é um filme bom, não dá pra gente tirar esse mérito dele, mas tem muita coisa que desagrada. Então pra mim, esse é um filme nota 7. Ele ali é um pouco acima de medíocre, ele não é medíocre, mas ele quase chega nesse nível. Então esse é um filme pra mim que ele é bom, ele é bacana, ele funciona, mas que eu não sei se eu assistiria de novo. Talvez eu assista daqui um bom tempo, daqui a alguns anos, pra matar a saudade, porque ele é um filme que diverte.
Então, no final das contas, se o filme te diverte, então é isso que importa. Enfim, por esse vídeo é isso. Geralmente eu faço os vídeos um pouco mais longos do que esse aqui, mas eu acredito que já tá de bom tamanho. Então, se você ficou até aqui, eu peço que você apoie o canal, deixa o seu like, comenta qualquer coisa, comenta a sua opinião sobre o filme, sobre o vídeo, comenta sugestões de o que eu posso fazer para melhorar o conteúdo aqui do canal, comente sugestões de séries, filmes que você gostaria de ver aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e eu vou ficando por aqui. Eu sou Thiago Walker, essa foi a minha crítica e a minha experiência ao assistir esse filme. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço.